José Mourinho é um bom nome para comandar a seleção brasileira? Ali Oliveira, sem fazer rima. Ele já rejeitou a seleção de Portugal, né, o Mourinho. Essa informação que chegou pra gente. Assim, eu respeito demais a carreira do Mourinho, respeito muito. Evidentemente, os números estão aí, as conquistas. Ele tem um currículo absolutamente invejável. Poucos treinadores no mundo têm o número de conquistas que tem o José Mourinho. Eu tenho uma dúvida se o estilo de jogo que ele gosta mais, que ele se propõe na maioria das vezes, combina com o que a gente pensa de futebol. Por exemplo, a gente conversou muito aqui durante a Copa do Mundo que o Tite ele faz uma aposta para manter os 5 bons ali do meio para frente, de trabalhar com 4 marcadores, como se fosse 4 zagueiros na última linha e não usar os laterais, até porque é uma posição que o Brasil tem dificuldade. E ele foi muito criticado por isso, porque ele abriu mão de uma característica importante do futebol brasileiro historicamente, mesmo levando em consideração que ele não tinha bons laterais, né? Apoiadores e tal. Então o Mourinho, se você pegar boa parte da carreira dele, ele tem no sistema defensivo quase que uma obsessão, né? A prioridade dele é um time que marque muito forte e tal. Então acho que, assim, essa característica talvez o afaste da seleção brasileira. Evidentemente que você tem que ver, quais são as opções. Quem estaria brigando eventualmente com o Mourinho por essa condição de técnico da seleção? Se a gente tivesse a oportunidade, o que é muito difícil, por vários motivos, entre eles o financeiro, né? A gente já viu a distância do que ganha, por exemplo, que ganhava o Tite na seleção brasileira e o que ganha os técnicos mais renomados do futebol mundial, é uma distância abissal de dinheiro, salário, né? Mas se ele estivesse concorrendo com outros nomes importantes, ele não estaria entre os meus preferidos, por causa do estilo de jogo. Agora, se ele estiver concorrendo com Dorival, Fernando Diniz, Renato Gaúcho, se essa for a concorrência dele, eu começo a olhar com mais carinho. Pois é, mas aí não valeria. Copa do Mundo é jogar bonito ou ganhar título? Ele joga para ganhar título. O jogar bonito é jogar bem, né? Jogar bem é você se propor a uma situação de jogo e efetuar, assim, com perfeição aquilo que você se propõe. Para mim é isso. Mas eu acho que a característica dos nossos jogadores, do nosso futebol, eu acho que é mais ofensivo, mas é uma discussão, né, Edu? Eu, sinceramente, não me recordo de uma seleção campeã do mundo jogando feio a Copa do Mundo. Não mesmo. Mas isso quer dizer que ele jogaria feio? Não, foi uma pergunta que você fez. É jogar bonito ou ganhar a Copa do Mundo? Eu acho que ganhar a Copa do Mundo você joga bem. Ninguém ganha uma Copa do Mundo jogando mal. 7 jogos, chega na final e ganha. Alguma coisa de bom você vai mostrar. E eu acho que o Mourinho tem total capacidade, não vive o momento melhor da sua carreira. Ele já não é mais um dos principais treinadores do futebol europeu, já deixou de ser há algum tempo, mas nem por isso deixa de ser um ótimo nome. Eu acho que o mais difícil, o Alê tocou num ponto que é o mais difícil pra gente opinar. O nome do Mourinho está concorrendo com quais outros nomes para assumir a seleção brasileira? Porque você analisar só o Mourinho é uma coisa. Você analisar o nome do Mourinho com outros nomes no pacote é outro tipo de análise. E antes da Copa do Mundo, eu tinha uma opinião que eu mudei minha opinião. Quando falou-se em nome de treinadores mais jovens para a seleção brasileira, eu falava, olha, eu acho que para assumir uma seleção, o técnico tem que ter um pouquinho mais de estofo, experiência, casca para lidar com esse tipo de jogador. Cara, o Lionel Scaloni assumiu a seleção da Argentina num péssimo momento, que a Argentina não ganhava nada há 200 mil anos, uma seleção cheia de jogadores importantes, uma seleção que tem Lionel Messi. O cara chega, não tinha treinado clubes gigantes, não tinha treinado seleções, e ele faz essa Argentina jogar um futebol que há muito tempo a gente não via, dá organização tática, potencializa alguns atletas, torna o Messi o melhor Messi dos últimos anos na Argentina, ganha a Copa América, ganha a Copa do Mundo, um treinador que ninguém falava nele. Na verdade, ele era auxiliar, né? Exato. A gente viu a Alemanha ser campeã do mundo com um treinador que era auxiliar. A Argentina ser campeã do mundo com um treinador que era auxiliar. Por que no Brasil não pode? Por que no Brasil há um tabu? Por que no Brasil o treinador jovem, um treinador que já mostrou potencial, a seleção brasileira não é para ele não pode? Aí eu tô mudando minha opinião. Eu pensava assim, hoje eu não penso mais assim. Analisando outras seleções e outros treinadores que me provaram que eu estava errado, na minha opinião. Por isso eu mudei de opinião.
Então, acho o Mourinho um ótimo nome, mas eu queria saber quais outros nomes estão na mesa da CBF para poder dizer se é o Mourinho a melhor opção ou não. Mas aí é o seguinte, técnico estrangeiro ou técnico brasileiro? Técnico bom. Técnico bom. Então, o Edu tocou num ponto muito importante, né? Porque, na verdade, o jogador brasileiro ele tem algumas características que são únicas, né? E eu não estou elogiando, não. Só estou constatando, né? O jogador brasileiro ele precisa ser seduzido, conquistado, né? A todo momento você precisa convencer ele de fazer o trabalho dele, né? No caso da Argentina, o Scaloni ele tinha o Messi como o seu aliado, né? O Messi é o cara que abraçou o Scaloni, falou, vem aqui meu filho, e você falou que ele era auxiliar e continuou sendo auxiliar em vários momentos, porque o Messi é o dono do time legítimo, dono. A estratégia, definir quem joga, como o time vai jogar, o Scaloni evidentemente, mas se ele não tivesse o apoio do Messi, ele não estaria ali, né? Isso aí eu acho que fica bem claro para mim. No caso do Brasil, você precisa pelo menos ter essa situação. Então, eu acho que o Edu tá falando principalmente do Diniz, né? Que é o nome mais comemorado aí pelos jogadores e tal. O Diniz tem isso, né? O Diniz, ele conta com a simpatia de boa parte dos jogadores. Muita gente gosta dele, né? Do meio. Muitos atletas e assim, gostam. A gente já viu algumas entrevistas do Diniz. Eu joguei com ele, inclusive. Tive a felicidade de jogar com ele futsal. Fomos campeões brasileiros juntos. Eu vou te mandar a foto agora mesmo pra gente botar aí no YouTube. O Diniz, quando ele dá entrevista, ele é absolutamente sedutor no que ele fala. Ele fala algumas coisas que fogem até do futebol, assim, né? De ser humano e tal. Ele convence mesmo. Se ele quisesse vender enciclopédia, não vende mais, né? A Barça, né? Ele venderia, porque ele realmente fala com muito conhecimento, é psicólogo e tal. Então, tem isso, né? Porque o jogador brasileiro, ele tem essa característica. Ele precisa ser convencido de fazer... O Mourinho é meio difícil trato com o atleta também, né? Mas tem um detalhe, né, gente? O Mourinho até hoje, primeiro que acho que isso é uma opinião pessoal, assim, que a Portugal perdeu o time de chamá-lo para ser treinador. Perdeu o time. Mas ele é um cara adaptável, ele também não é burro. Não tem. Entendeu? Inclusive, é um cara que nutre uma simpatia pelo Brasil, que ele já deu várias declarações que já cansou de passar férias aqui e gosta de Guaraná. Ele vem aqui, ele fica apaixonado. Tem bom gosto. Então, assim, mas é um cara que ele nunca teve nas mãos... Ele é muito bom treinador. Não, e ele nunca teve nas mãos um elenco tão, talvez... uma vez ou duas, talvez no Real Madrid, então, um elenco tão recheado de estrelas, de bons jogadores, como ele teria no Brasil. E ele é adaptável. O Alê falou do gosto dele por montar bons sistemas defensivos. Na Roma agora, por exemplo, ele está jogando com uma linha de 3 zagueiros. Historicamente, ele joga com 4, uma linha de 4 com 2 volantes à frente. Me recordo muito do título dos títulos da Champions, né? Mas principalmente com a Inter de Milão, quando venceu aquele Barcelona poderosíssimo. Foi lá e conseguiu ganhar a Champions League. É um treinador extremamente vencedor, competente, mas, repito, ele não vive o melhor momento dele hoje como técnico na Europa, não está na primeira prateleira, como já esteve durante muitas temporadas. E nem por isso eu acho que deixa de ser um ótimo nome. Mas eu gostaria de saber quais são os outros nomes que a CBF está olhando. A gente já sabe. Já falou que não vem. Que é o Carlo Ancelotti. Já falou. Eu sou, assim, muito fã. Eu também sou. Muito fã. Aliás, não é de agora, não. O que ele fez no meu Milan foi um negócio fantástico. Aliás, quem puder ler o livro do Ancelotti, leia. Acabou de chegar o meu. Liderança